Presidente Renan Calheiros, eu solicitei a Vossa Excelência, eu já falei na abertura dos trabalhos, mas até que os senadores venham ao plenário, eu quero falar sobre uma luta que é de todos nós, uma luta nacional, que é contra o vírus HIV/AIDS. Senhor presidente, na década de 80, quando surgiram os primeiros casos de AIDS, ou na década de 90, quando ela se transformou numa epidemia de proporções catastróficas, a AIDS chamou a atenção do mundo. Hoje, parece haver certa acomodação, um sentimento difuso, principalmente entre os mais jovens, de que a AIDS, segundo eles, não é mais a ameaça tenebrosa de outros tempos. Nós entendemos que é. Todo cuidado é pouco. É um sentimento, senhor presidente, que infelizmente não encontra respaldo na realidade do dia a dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a AIDS já ceifou cerca de 34 milhões de vidas. O número de pessoas vivendo com o vírus HIV chega hoje a 40 milhões de pessoas. Só no ano passado foram 1.200.000 óbitos e cerca de 2 milhões de novas infecções pelo vírus. Metade dos portadores não sabe que está infectado. 19 milhões ainda não foram diagnosticados. As mortes em decorrência da doença no mundo caíram, sim, 35%, mas continuam em alto nível, infelizmente. Não existe ainda cura nem vacina para a doença. E a única alternativa existente é o uso contínuo de remédios para controlar a multiplicação do vírus e evitar os danos que ele causa ao organismo. Ou seja, a AIDS continua sendo uma ameaça a toda a humanidade, uma ameaça sem fronteira. A campanha Chegando a Zero está aí. Zero novas infecções, zero mortes, zero discriminação. O objetivo da campanha é controlar a epidemia até o ano de 2030. Ainda não foi possível exterminar a AIDS, como se exterminou a varíola ou se controlou a poliomielite, como exemplo, mas trabalha-se com o objetivo de que a doença deixe de ser uma questão tão relevante de saúde pública após a terceira década deste milênio. Em 1988, nós, no Brasil, atravessamos um momento singular. A memória da ditadura era recente. Vivíamos a estimulante experiência da redemocratização do país e os trabalhos, e lá estávamos nós, na Assembleia Nacional Constituinte. Nessa mesma época, cerca de 5 mil brasileiros já estavam infectados pelo HIV. Henrique de Souza Filho, o Enfio, hemofílico e dependente de transfusão de sangue, morreu de AIDS. Naquela época, a situação dos bancos de sangue era calamitosa. O sangue era uma reles mercadoria, fonte de renda para comerciantes e doadores. Não havia regulamentação ou controle de qualidade. Conta-se que um cidadão, certo dia, precisando de dinheiro, vendeu seu sangue em troca de alguns cruzados, cerca de R$15 em dinheiro de hoje. Como ainda precisasse de dinheiro, foi a um outro estabelecimento e vendeu mais um pouco de sangue. Não satisfeito, foi a um terceiro local, desmaiou e teve que ser hospitalizado para receber transfusão de sangue. A situação era tão calamitosa que o Jornal da Constituinte, do dia 29 de agosto de 88, trazia 3 destaques, uma manchete dizendo: sangue, uma questão de vida ou morte. Uma charge de Enfio, com sua famosa graúna implorando, dizia: salve o sangue do povo brasileiro. E uma chamada declarando: o Brasil sai da ficção e cai no real. A Transilvânia não é aqui, concordo os constituintes, que sangue não será mais objeto de lucro.
A luta contra o comércio do sangue foi a primeira política pública brasileira concreta elaborada para enfrentar a epidemia de AIDS. E não é possível falar da luta mundial contra a AIDS sem falar da luta brasileira contra a AIDS. Não se trata de ufanismo. A experiência brasileira, que completa orgulhosamente 30 anos, serviu de referência, sim, a vários outros países do mundo. Senhor presidente, eu vou... Vossa Excelência que determina, viu? A forma como se organizou nossa resposta à epidemia foi referência, sim, universal. Seus fundamentos, seus contornos, nossa coragem e os seus resultados. Pode ser considerada, sem medo de errar, um dos maiores e mais raros sucessos em se tratando de políticas públicas de saúde no nosso país. Nossa luta começou cedo. Os primeiros casos de AIDS no Brasil datam de 1983. Com o aumento geométrico do número de casos e de morte, os grupos sociais mais afetados pela epidemia foram hemofílicos, homossexuais, usuários de drogas injetáveis e profissionais do sexo. Se mobilizaram e começaram a pressionar as instâncias decisórias em busca da sua própria salvação. Era uma realidade que se repetia mundo afora, mas que aqui, por sorte, encontrou um amparo no seio do movimento Reforma Sanitária. Esse movimento reuniu profissionais de saúde e forças políticas que, desde a década de 70, lutavam pela democracia e por uma saúde pública gratuita e de qualidade para todos. Esse objetivo acabaram se concretizando, pelo menos do ponto de vista legal, com o reconhecimento constitucional do direito universal à saúde, baseado no trabalho dos Constituintes em 1988 e com a regulamentação em seguida do Sistema Único de Saúde em 1990. Pois foi com esse espírito combativo e democrático que a experiência brasileira de luta contra a AIDS se desenvolveu e ganhou reconhecimento mundial. Numa época em que muitos países baseavam suas ações de combate à epidemia na discriminação aos grupos de risco e na defesa da castidade como forma de prevenção. Numa época em que o símbolo escolhido pela OMS para representar a luta contra a AIDS mostrava a pavorosa imagem de uma caveira partindo um coração ao meio. Numa época em que a AIDS chegou a ser chamada na imprensa de peste gay. Nessa mesma época, no Brasil, o Programa Nacional de AIDS baseou suas ações em 4 princípios que, no longo do tempo, se mostraram muito acertados. Os princípios eram, senhor presidente, primeiro, solidariedade como ponto central pela resposta à doença. Segundo, o respeito à diversidade em relação às comunidades e populações afetadas pela epidemia. Terceiro, a necessidade de garantir a cidadania das pessoas que vivem com HIV e das que estão vulneráveis a esta infecção. E quarto, direito à saúde para todos os cidadãos brasileiros como pressuposto básico de resposta à epidemia. Foi um programa baseado na ética, na solidariedade, na cidadania e na competência técnica. Nos anos 80 e no começo dos anos 90, o diagnóstico de infecção de HIV era quase uma sentença de morte. Não havia tratamento específico para combater o vírus e as medidas eram paliativas. Foi nesse cenário que os laboratórios farmacêuticos brasileiros desenvolveram as primeiras medicações eficazes contra o vírus, os chamados antirretrovirais. Esses remédios constituem até hoje o esteio no tratamento da AIDS. Senhor presidente, eu cumprimento aqui a todos aqueles que travaram o bom combate para que hoje a gente pudesse fazer essa lembrança, dizendo que o Brasil até hoje é referência na luta contra a AIDS. Obrigado, senhor presidente. Essa é a reflexão mostrando o trabalho do Brasil nessa área.